Oi, Binha, seja bem-vinda. Edilane. Lane vai estar com a gente aqui sexta, hein? Amanhã. Vamos entrando, gente. Vamos chegando. Sassá. Esperar a Mila entrar pra gente começar a bater esse papo. Né? E aí, como é que estão? Mais um dia. Deus, eu tô melhorando. Tava meio baixa astralzinha. Mas depois da live com Mila, melhorei. Tomei umas atitudes na vida. Olha ela aí. Mila, Olá, tudo bom? tudo ótimo. E você, como é que está, Meg? Nossa, deixa eu te falar que depois daquela nossa live eu melhorei. Eu Que tava coisa bem, boa! eu tava bem baixa astralzinha. E aí é impressionante como às vezes a gente faz as coisas e a gente pensa no benefício dos outros, mas também é porque a gente precisa daquilo, né? E Com aí certeza. foi um empurrãozão. No outro dia eu segui sua indicação, levantei, tomei uma. Primeira coisa que eu fiz, porque geralmente eu acordo, vou direto para a cozinha fazer um café. Eu disse, não, a primeira coisa que eu fiz foi tomar logo um banho, despertar. Só não tive coragem de ser um banho frio, que aí também já era demais. Não, não precisa. É um banho mais confortável. Pois é, mas graças a Deus estou em outra vibe, vibrações positivas para o nosso planeta que tá precisando, né? Eu acordei hoje cheia de esperança, com muita positividade, acreditando, né, que a gente vai passar por isso logo, enfim, com mais esperança mesmo. Isso faz toda a diferença, né? Os nossos pensamentos fazem muita diferença na nossa vida e a gente acreditar que os dias melhores virão. Tudo passa, né? E vai passar também. A gente tem que ter consciência. A gente vai ter dias bons, dias mais desafiadores, e o mais importante é isso que você falou, a gente ir se amparando e buscando ferramentas, buscando possibilidades, buscando novos caminhos para que a gente consiga transmutar a nossa energia quando a gente não estiver bem. Eu fico muito feliz mesmo. E fico feliz porque a gente está com o objetivo de fazer as lives, a segunda live que a gente está conversando, e nosso objetivo maior é estar ajudando, mas a gente sabe que sempre quando a gente ajuda, a gente também é ajudado. Graças E a Deus. esse movimento da caridade é um movimento que vai e volta muito automático. Então, assim, é muito bom você estar falando sobre isso, para que as pessoas também sintam essa vontade de ajudar, cada um como puder. Obviamente, a gente está aqui no movimento de live, levando essa comunicação à consciência, mas é um telefonema para um amigo, é uma mensagem para nossa mãe, para o nosso pai. É o que a gente pode fazer para elevar as boas vibrações nesse momento. Graças a Deus. Eu acho que a gente tem que sempre, né? Tudo bem também, acho que também a gente não precisa se martirizar se a gente não conseguir estar bem o tempo inteiro. Ontem eu postei algo como de tipo, você não tá sendo produtivo o tempo inteiro. E isso no meu perfil pessoal, e a maioria de mulheres respondeu que se sentem culpadas, né, por não estarem produzindo. Mas imagina, o emocional da gente fica muito abalado. Pra gente que é mulher ainda, quem é mãe, quem está com criança dentro de casa, enfim, são vários fatores, não é? E aproveitando que eu já falei de casa, hoje o nosso assunto é de relacionamentos familiares, né? Como é que estão os relacionamentos familiares nessa época de isolamento social? Eu quero saber, gente, de vocês que estão aí na live, se vocês, como é que vocês estão passando por isso? Porque tá, não tá fácil para ninguém, não. Se alguém disser que tá fácil, glória a Deus aí para você, porque é um dia atrás do outro, muitas lutas, mas a gente acredita sempre na vitória. Com certeza, com certeza. Eu quero aproveitar para agradecer a presença de todas essas pessoas que estão aqui com a gente. É muito bom a gente receber esse carinho, receber essa presença de vocês durante a live. E é muito bom também poder falar sobre os movimentos sistêmicos nesse momento, porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que não estão conseguindo lidar dentro de casa com familiares, com mãe, com pai, com filho, com marido. A gente não estava acostumada a ficar tanto tempo home office,
né? Então, antigamente a Sim, gente saía pela manhã para trabalhar, a gente vai voltar, mas nesse momento a gente ainda vai passar por um período em que nós estamos ficando mais em casa. E aí a gente já falou sobre ansiedade, falou sobre a questão de algumas pessoas que estão desenvolvendo um medo, um quanto que potencializado, um pânico em algumas pessoas. E isso está refletindo nas relações. Então, nosso bate-papo de hoje é sobre relacionamentos familiares. A gente vai se embasar nas constelações sistêmicas, que foi um sim. movimento, que é um movimento que foi fundado por Bert Hellinger. Ele é um alemão que viveu o nazismo, né? Ele foi padre e, por incrível que pareça, ele saiu da Alemanha para trabalhar como padre na África. E ele trabalhou nas tribos Zulus. Então, ele teve uma experiência na Alemanha, na época do nazismo, e teve essa experiência lá na África, bem no auge do apartheid social. E aí, um belo Hum. dia, o professor chegou para ele e perguntou: Bert, para você, o que que comanda a sociedade? O que traz ordem na sociedade? As regras ou as pessoas? E aí, ele, enquanto padre, ele refletiu, ele, poxa, queria muito dizer que são as pessoas que trazem essa organização para a sociedade, mas que, na verdade, quem faz isso é regra, são as regras, né? E a partir dali ele começou a se questionar e se interrogar como essas relações funcionam. Como que na Alemanha tantas pessoas boas estavam morrendo por conta do nazismo e como na África tantas pessoas sofriam com o apartheid social. A partir dali, Bert começou a observar essas relações dentro das tribos onde ele estava atuando e ele começou a perceber que sistemas eram repetidos, que características eram repetidas dentro desses sistemas familiares, desses relacionamentos. Sistemas de famílias, sistemas profissionais, sistemas entre amigos. Tudo tinha determinadas características. E aí ele largou, deixou de ser padre e foi estudar. E foi beber de várias fontes. E a partir daí, as constelações familiares surgiram. E ele embasou essas constelações com 3 leis. 3 leis que a gente pode chamar de leis sistêmicas, de leis do amor, de leis que regem. Essas leis, elas sempre existiram. Mas Bert Hellinger, ele que trouxe pra gente. Ele contextualizou e ele trouxe na parte didática para que nós pudéssemos entender e compreender como elas agem no nosso sistema. E aí, a primeira lei delas é a lei do pertencimento. Todas as pessoas precisam pertencer a algo. Por que a gente está falando sobre constelações sistêmicas familiares, leis do amor? Porque essas leis regem as nossas relações. E essas leis precisam ser observadas no nosso sistema. Então, a gente vai falar hoje para a gente começar, ou para quem já conhece as constelações sistêmicas, observarem um pouco mais. A gente precisa observar mais para ver se a gente está conseguindo cumprir, porque quando a gente descumpre essas leis, a gente provoca uma desordem na nossa relação. Então, a primeira lei, que é a lei do pertencimento, todas as pessoas pertencem a algo. Será mesmo que as pessoas da sua família todas estão incluídas? Será que na sua relação com seu marido, com seu filho, com seus irmãos, todas as pessoas se sentem pertencentes? Por exemplo, se eu agora chegasse e fosse cumprimentar cada pessoa, esquecesse o nome de uma pessoa que está assistindo a live agora, como essa pessoa iria se sentir? Com certeza excluída, não é? Então, essa é uma lei que a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente termina infringindo ela em alguns momentos de nossas vidas. Às vezes com um primo que a gente não consegue dar muita atenção. Às vezes com uma tia ou um tio que está um pouco mais afastado. E essa lei, quando ela não é respeitada, vem no futuro uma outra pessoa dentro do círculo familiar fazer com que todos olhem para o excluído. Então, por exemplo, se a gente tem na nossa família alguém que é alcoólatra e a gente exclui esse alcoólatra da nossa família, 1 ou 2 gerações posteriores, vem uma pessoa, um filho de um tio, de um primo, que vai trazer essas características para que a família olhe para a desordem a partir daquela pessoa que está ali, sendo excluída. Então, o pertencimento é uma lei que a gente precisa ter um carinho. No nosso trabalho, será que a gente inclui todas as pessoas? Ou a gente tem aquela colega que não consegue manter o relacionamento? Prestemos atenção nisso. E agora que a gente está em casa, dá para a gente refletir muito, porque a gente pode mudar, só depende da gente, não é? E aí, a segunda lei é a lei do dar e receber, a lei do equilíbrio.
Essa lei também vale para todas as relações. E essa é uma lei que a gente tem que prestar atenção tanto no positivo quanto no negativo. A diferença é, quando é no positivo, a gente precisa ter atenção para a gente dar algo melhor. Quando é no negativo, a gente devolve com algo inferior, tá? Mas a gente sempre precisa estar fazendo esse movimento. Então, a gente trabalha, recebe salário por isso. Não é dar e receber? A gente tem Sim. nosso marido, esposa em casa. Como é que funciona esse relacionamento? Um faz a surpresa, aí o outro fica morrendo de vontade de fazer uma coisa para agradar também, né? E às vezes, quando a gente também chega no negativo, por exemplo, em casos de traições, a esposa ou o marido, um trai o outro, quem é o traído entra, às vezes, no lugar de vítima. E isso também desorganiza o sistema. Então, quando existe uma traição, a gente não precisa devolver traição. Não estou falando isso. Lembra que eu falei? Quando é negativo, a gente devolve no menor? Mas a gente precisa dialogar com essa outra pessoa para ver como é que eu volto a equilibrar a relação. Então, sempre prestar atenção. Com os nossos amigos, como é que eu me relaciono? Eu tenho esse equilíbrio, a gente vê muitas amizades e que termina do nada. Por quê? Porque alguém está dando mais do que o outro. Ah, só eu que ligo, ah, só eu que procuro. E dentro de casa, como é que você está nesse momento? Está equilibrada a sua relação com seus familiares? Você está conseguindo compreendê-los nesse momento desafiador ou você só quer ser compreendida e compreendido? Então, lembrar dessas... Aqui. Eu acho que é um momento tem que ter muita resiliência, tem que ter muita paciência, porque não é fácil, né? Porque a gente vinha numa rotina de relacionamento, uma rotina de convivência que mudou drasticamente e com muitos sentimentos aflorados, né? De medo, né? De ansiedade, várias coisas que interferem no âmbito familiar. Como é que esses sentimentos, tolerância, né? Divergências, por exemplo, né? Na eleição do ano passado não, né? Que acho que para presidente já teve um tempo, mas muita gente brigou por conta isso, muita gente brigou por conta de política, né? Foi uma eleição que teve muitas brigas e em vários grupos de família, depois do pronunciamento do presidente, essa semana também voltaram a ter muitas brigas, se acentuaram muitas essas discussões. Então, como é que a gente lida com isso? É uma prova de fogo, não é? Isso, é uma pouco. A primeira coisa é a gente aprender a desenvolver o respeito. Cada um tem o direito de ter uma opinião. Sim. Obviamente, a gente está passando por um momento político ainda mais desafiador no nosso país pela forma que o presidente está lidando com o Covid-19. Né? Ele está indo de encontro ao que todos os líderes de todos os outros países estão praticando. Mas, porém, todavia, a opinião do outro é a opinião do outro. A gente tem que aprender a respeitar. A gente não pode querer enfiar a goela abaixo a nossa opinião. Então, muitas vezes, o melhor nesse momento é silenciar. Silenciar o grupo da família. Tudo bem, eu respeito a sua opinião. A gente não precisa ficar provando ou tentando provar agora para as pessoas, porque a prática é o critério da verdade, não é discurso, gente. Não é através de palavras que a gente vai precisar convencer ninguém agora. Grupo de família só tem adultos. Então, silenciar, aquietar e esperar esse movimento passar. A gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas, às vezes, dizem coisas sem pensar, algumas pessoas pensam de uma forma equivocada. Então, Sim. agora, assim, em relação a essa questão, eu tenho um desafio familiar a respeito disso. Né? Eu tenho uma tia-avó que ela manda várias mensagens. Ela sabe do meu posicionamento político, da minha opinião política. Só que ela tem 84 anos. Mora em outra cidade, mora em outro estado. Eu não vou ficar discutindo, mas tia, minha opinião é essa. Tia, simplesmente eu não estou respondendo as mensagens. Isso não quer dizer que eu não a ame. Eu amo, eu respeito, é uma ancestral minha, mas nesse momento eu não dou conta de responder. Então, é melhor aquietar e silenciar. A gente pode sim escolher as informações, de onde nós vamos tirar essas informações, de onde nós vamos beber informações nesse momento. Isso é muito precioso.
E se por acaso precisar sair um tempo do grupo de família, a gente pode sair sem brigar. Ó, gente, durante esse período de isolamento social, estou optando por me isolar e me afastar de alguns grupos. Se quiserem falar comigo, me procurem no privado. Estarei à disposição de vocês. Beijo, amo vocês. Pronto. Não precisa esperar o momento da confusão. Porque todos nós estamos mais intolerantes. Por quê? Porque nós estamos vivendo algo que nunca vivemos. Então, não tem como saber o que vai acontecer. E a tolerância termina se passando por conta disso, não é? Então, a gente busca essa resolução de uma forma mais tranquila para a gente. E fica muito melhor, né? E aí, a respeito dessa opinião dos nossos familiares, eu vou só falar um pouco sobre a terceira lei, Meg, que é Sim, importante, que é a lei da hierarquia. A sim, hierarquia, ela traz pra gente que nós temos que ter respeito por quem veio antes da gente. Então, gente, a gente deve respeito, sim, aos nossos pais, aos nossos tios, aos nossos avós. Nós nunca, absolutamente nunca seremos melhores do que os nossos pais. Nunca. A gente não vai calçar a mesma sandália deles. A gente não vai passar pelas mesmas experiências deles. A gente pode ser diferente. E temos escolhas. E para isso, hoje a gente está aqui conversando sobre as constelações sistêmicas. A gente pode honrar, reconhecer aquele padrão, aquela crença e escolher fazer diferente, sabendo que não vamos ser melhores. A única exceção que a gente tem para essa lei da hierarquia, eu aprendi com uma professora minha chamada Cornélia, ela é uma alemã que ensina maravilhosamente bem, é quando, em alguns casos, por exemplo, agora nesse momento do Covid-19, se minha irmã mais nova, se eu tivesse uma irmã mais nova, no meu caso, eu sou a caçula de casa, mas se eu tivesse uma irmã mais nova e minha irmã fosse médica, por exemplo, ela, na hora de resolver os assuntos de saúde, ela viria e seria maior na minha família, porque ela tem técnica, ela tem conhecimento técnico a respeito da medicina. Então, a respeito do Covid-19, na hora de tomar as decisões, ela viraria líder da família, mas depois ela voltaria para o lugar de irmã mais nova. Isso quer dizer em todos os assuntos, né? Se eu tenho um irmão que é advogado, uma irmã que é advogada, por mais que ela seja mais jovem, na hora de decidir questões jurídicas, quem chega como se fosse o organizador desse sistema é quem tem aquele conhecimento técnico. A gente tem exceção só para isso. Fora isso, não. Os mais velhos são maiores e são melhores do que a gente. Inclusive, é importante a gente reconhecer porque nós estamos aonde nós estamos graças aos nossos ancestrais, né? Graças a meu avô e minha avó, meu avô que foi pescador, meu avô materno que foi publicitário, depois meus pais que vieram encarregaram muita coisa que hoje eu sou jornalista, sou terapeuta, que eu consigo ter acesso a mais informações, que a nossa geração está tendo mais acesso ao autoconhecimento, à espiritualidade, porque nossos pais, nossos avós, eles abriram esse caminho para a gente. Então, é muito importante a gente perceber essa questão. E dentro de casa, agora, nas relações da família, mas minha mãe e meu pai são chatos. Por que eles são chatos? Eles têm um jeito deles. Que tal a gente aprender a dar um pouco mais de amor para eles? E quando eles são teimosos? Porque são idosos, não deveriam, né? Deveriam se isolar e estão na rua, estão passeando, estão saindo, né? Não aquietam faixa em casa. Como lidar nessas horas, né? Já que são eles que estão hierarquicamente, obviamente, né? À frente de nós. Só que aí, o que acontece? Eles estão indo de encontro a uma lei que é importante nesse momento ser respeitada, que é o isolamento social, que é o afastamento social. Então, meu pai, minha mãe, eu sei que os senhores, ou vocês, como a gente costuma chamar, estão acostumados a irem para feira, a irem para rua, a fazer sua caminhada, mas esse é o momento de ficar em casa. E eu gostaria muito que vocês compreendessem, porque isso é pro bem da saúde. Eu sei, aí a gente tem que sempre lembrar, e a gente pode usar um pouco de quê? Programação neurolinguística, né? Do PNL. A gente começa falando dos pontos positivos. Então vamos lá. Minha mãe, eu sei que é muito importante. Você é uma mãe maravilhosa, guerreira, forte, me ensinou tudo que eu sei. Mas esse é o momento agora, aí a gente vem com o nosso recado. De ficar em casa. É difícil, é desafiador. Eu também estou passando por isso. Só que é importante para todos nós. E eu não quero que você sinta isso só porque você tem idade que está numa faixa de risco. Leva o risco para ela, não precisa ameaçar. Mas tem que falar sobre o risco. E os idosos
infelizmente, estão na faixa de risco maior do que a gente, né? A imunidade é mais baixa, a saúde é mais fragilizada. Então, é tudo com um jeito, a forma de falar. Então, quando acontecer isso na casa de vocês, lembra da live de hoje, fala, deixa eu praticar aqui PNL. Como é o PNL? Só pra gente resumir a frase. Positivo na frente, aí depois a gente vem com a nossa informação. Vai com carinho. O que não adianta agora é a gente entrar no embate, é querer brigar com eles, porque isso sim tá desgastando as relações. Como a gente tá aflorado. É isso que eu ia falar, com as emoções afloradas, então, né? Qualquer deslize, você já quer gritar, você já quer. Você perde um pouco o controle, né? Então, a gente também precisa, eu acho, assim, ter paciência com os nossos familiares, ter um pouco de paciência com a gente mesmo e também pedir, né, para as pessoas, para a nossa família, a gente vamos ter paciência, né, vamos nos cuidar, né, porque tá todo mundo passando por isso também. A gente nunca passou por nada parecido antes, a gente não tem experiência para lidar com isso e precisa ter muita paciência e praticar resiliência, né? E como é que a gente consegue essa paciência, essa resiliência? É cuidando da gente primeiro. Então, ao acordar, cuide de você. Não é egoísmo, né? Como o Meg falou, ela tomou um banho, ela cuidou de você, ela fez o ritual. O que é que lhe faz bem? Faça isso primeiro com você para que ao longo do dia você possa ajudar também. A gente, às vezes, tem muita tolerância na rua. E a gente chega em casa e descarrega isso nas pessoas que a gente ama. Vamos fazer diferente. Vamos trazer toda a tolerância, todo o respeito e todo o cuidado para dentro de casa. É a hora dessa prática. Nossas famílias, elas estão precisando disso, né? Eu sempre estou falando isso com todas as pessoas que eu estou conversando, porque eu acredito muito. Existe algo muito maior do que o coronavírus, do que o Covid-19, sabe? O planeta Terra, a Gaia precisava ser olhada. A gente está vendo que a natureza está sendo mais respeitada nesse momento. As famílias estão sendo mais olhadas. A gente está precisando sarar ou olhar para algumas feridas que estavam abertas. As relações estão precisando ser olhadas. Os filhos estão tendo mais atenção dos seus pais. Então, gente, é algo grandioso. Porque, obviamente que agora está doloroso, está desafiador para mim também. Só que eu escolho acreditar no melhor. Eu escolho acreditar que o aprendizado é muito maior do que esse momento de medo. E a gente pode fazer essa escolha sim. Então, cuida da gente, se equilibra de manhã e depois vai ajudar em casa. Se por acaso a gente percebe no meio do dia que tá entrando assim, a intolerância tá chegando de uma forma muito profunda, se afasta. Ou vou ficar um pouquinho deitada, eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer uma aula de fit dance que as academias estão liberando, eu vou assistir uma live que vai me edificar, que eu vou aprender um pouco. Então a gente também, quando a gente se conhece, a gente sabe o momento que a gente tem que parar. Ao invés de querer responder, sabe aquele ditado de engolir sapo? Às vezes a gente precisa engolir sapo. Não estou dizendo que a gente vai engolir todos os sapos do mundo para ninguém desenvolver problemas de garganta, tireoide, etc e tal. Mas a gente consegue engolir alguns. Será que a gente não faz isso com os nossos familiares? Antes de responder, eu me lembro quando eu comecei a fazer terapia com Isabel Ventura, uns 10 anos atrás, ela falava assim, Mila, uma das coisas que a gente deve, antes de responder as pessoas, quando a gente está no meio de uma briga ou de um desafio, é respirar fundo e contar até 10. Então a pessoa falou comigo, pá, Mila, tá. E vou na minha cabeça, não precisa contar na frente do outro para ninguém achar que eu sou maluca, né? 1, 2, 3 e vou contando. Quando eu chegar no 10, eu nem vou querer mais responder a pessoa, porque eu já digeri. E aí o que eu faço? Depois que passa a confusão, não deixo para lá. Eu chamo para conversar. A respeito daquela situação, para mim ficou desconfortável por conta disso, disso e disso. Mas não precisa ser na hora. Entendeu? Então, engolir sapo não é engoliu, acabou. É só naquele momento, porque realmente estamos aflorados. E a gente precisa reconhecer isso. Não dá pra gente também ficar dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo lindo, que maravilha. Né? A gente tem que reconhecer o nosso limite, reconhecer o nosso momento, para que a gente possa fazer diferente. É desafiador porque muitas vezes a gente não está acostumado a ser tolerante, né? A gente
Tipo, você tem uma briga e você respira fundo, você quer sair, só que agora dentro de casa você não tem muito pra onde correr. Né? Então você tem que respirar fundo, encarar a pessoa. É bom que já resolve o problema logo, né? Assim, depois que passou os 10 Vou tomar, segundos. vou tomar. Diz assim, ó, espera que eu vou tomar um banho rapidinho. Tome 5 banhos no dia. Na hora de passar o sabonete, você desliga, a gente economiza água. Mas esse é o momento que a gente tem que encontrar quais são as ferramentas que vão nos acalmar, né? Então, assim, é tomar um banho, é meditar, é pular corda. A gente não, as academias estão fechadas, então assim, a gente não pode malhar fora, mas o que eu posso fazer dentro de casa? É uma aula de yoga? É fit dance? Eu vou assistir um filme. O que lhe acalma? Por isso que a gente fala tanto da importância do autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que é a calma. Para mim, por exemplo, super funciona tomar banho e deitar um pouquinho. Incrível, porque eu deito, converso com os meus guias, estou entregue nas mãos de vocês. Por favor, nesse momento, cuidem de mim, me acalme, me coloque no colo de vocês para que eu tenha discernimento para tomar a melhor decisão, para que da minha boca só saiam palavras de amor, para que eu não magoe as pessoas que estão ao meu redor. E aí, quando eu levanto, incrivelmente, eu realmente estou melhor. Então, eu acredito, assim. Por isso que eu falo, pra mim funciona. Tomar banho e deitar um pouquinho. Então, assim, e pra você, Meg, o que é que funciona, assim, pra relaxar? No meio de um turbilhão de desafios. Eu acho que eu preciso carregar. Mas é porque, assim, ó, pra me tirar do sério mesmo é difícil, sabe? E geralmente, se alguém me tira do sério, eu grito. Sabe? Por exemplo, meu filho, às vezes, quer atenção, mas não é é um gritar com carinho. Que é, menino? Falei! Às vezes. Aí depois eu passo, aí eu falo, desculpa, mamãe, a mamãe tá nervosa, aconteceu isso. O que foi? Perdão, porque às vezes ele só quer atenção, e meu filho, por exemplo, Atenção. ele quer atenção o tempo inteiro, né? É Uhum. virginiano. Então, ele quer muita atenção o tempo inteiro. Então, assim, eu geralmente não explodo muito, mas eu também eu reconheço na hora quando eu tenho qualquer tipo de atitude que não é do meu feitio, assim. E o bom de você não explodir tudo, você explodir tanto, você acaba tendo crédito, né? Então, quando você explode, a pessoa diz, ah, tá, tudo bem. Você geralmente não isso não. Enfermeira Kátia Ferreira tá dizendo que eu sou igual a Meg. Pois é, assim, porque nem todo mundo vai ter autocontrole, né? É incrível quando a gente tem essa questão do autoconhecimento e a gente vai se percebendo e entendendo quais são, o que que a gente pode fazer para a gente relaxar. Os nossos Mas limites também. isso, mas vamos falar aqui, para quem ainda não ingressou, a gente já deixa o convite para ingressar nesse fantástico mundo do autoconhecimento, que é transformador mesmo, mas tem gente que agora é que está começando a despertar para isso. Agora Uhum. que se ou agora que chegou em casa que disse, opa, o que é esse negócio de autoconhecimento que tanto falam? Talvez seja